Agora na Rádio Câmara Salvador, Café Duplo, sua dose quente e diária de informação. Café Duplo, entrevista. Olá, bom dia. Ele foi pego ali com a... Rádio Câmara, é um prazer mais uma vez estar aqui batendo um papo com vocês. E em relação a esta frase do ministro Eros Roberto Grau, não há como deixar de concordar. O papel do magistrado é a aplicação da Constituição e das leis. Se nós começarmos a achar que o juiz pode, qualquer juiz, independente da situação fática, a gente tem que dizer, na expressão popular, pau que bate Chico tem que bater em Francisco. Então a questão é, se o juiz começa a querer aplicar a sua concepção individual de justiça, ele deixa de ser juiz e se torna ditador de toga. Então, na verdade, o juiz tem, dentro das suas regras, dentro da sua atividade, regras que estão calcadas na Constituição e nas leis da República. São essas que nós temos que aplicar, independente de quem vai ser o destinatário da aplicação. Então, falando genericamente, é isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período muito complicado da história do país, em um discurso de ódio, em manifestações em que, se você opina tecnicamente, o indivíduo começa a dizer que você está optando por um lado ou outro. Não é isso. Estamos optando pelo lado da lei. Ô, doutor, seria como se o árbitro de um futebol ali, de um jogo, de uma partida, ele pegasse a bola, colocasse embaixo do braço, colocasse ali na marca do pênalti e ele mesmo batesse a bola? Na verdade, aí você já está analisando especificamente a situação tratada do Moro. Facilitar, mas, né, na metáfora. Pensando na metáfora, o juiz achar que a fala do ministro Eros Grau o juiz não tem que pensar na sua concepção de justiça, tem que pensar na lei e na Constituição, nas regras aplicáveis. Então, pegando a sua metáfora, é como o juiz dissesse assim, esse time está perdendo muito, então eu vou marcar um gol para ele. Eu vou dizer assim, mas a bola nem entrou, não interessa, seria justo. Isto é algo absolutamente insano. Então, o juiz querer aplicar a sua visão individual de justiça é algo que não merece aplausos. Ao contrário, merece repúdio. Agora, se isso quer dizer que a postura A, B ou C, ou falando especificamente dessa situação, já que não é mais um processo judicial, e sim uma discussão política sobre a atuação do hoje ministro da Justiça, outrora magistrado, né? Ora, a postura dele é adequada ou não, isso quem vai dizer é o Poder Judiciário, aplicando as leis e a Constituição. E a ideia para que isso seja aplicável para toda e qualquer situação. E caso ele tenha, de fato, feito isso, o que acarreta para o juiz? Essa é uma sequência. Perceba, ele não é mais juiz. Ele não é mais juiz. Ele pediu exoneração. Sim. Ele não é juiz. Chamá-lo de juiz é apenas uma menção histórica. Ele é ministro da Justiça. Ele pediu exoneração. Ele não tem mais vinculação. Se ele deixar de ser ministro da Justiça, ele não tem cargo algum. Então, para a sua condição de juiz, nada, porque ele já foi lá. E para o processo? Para em relação ao processo, aí é uma circunstância que alguém pode dizer, olha, há um vício ou não, quem vai decidir isso no final das contas será o Supremo Tribunal Federal. Mas é claro, há elementos que, embora possa se questionar efetivamente a sua postura, há que se levar em consideração que a decisão por ele proferida foi depois ratificada por colegiados, né? Se os colegiados agiram também dessa forma, aí são outras discussões. Porque a decisão, no final das contas, que está sendo executada, não é mais dele. Já é uma decisão que foi confirmada, até ampliada, uma parte pelo TRF e depois confirmada pelo STJ. Então, na verdade, há um efeito substitutivo, né? A decisão final é essa. Agora, e as pessoas precisam entender, porque como nós estamos nesse momento político, em que parece um bavi, as pessoas falam alguma coisa, aí o indivíduo precisa dizer, olha, então tá certo, então tá errado, então tá nulo. Não, a coisa não é essa. Nós temos que analisar topicamente cada uma das posturas. Isso é uma das coisas mais difíceis de lidar na contemporaneidade. Por quê? Porque as pessoas, não é que as pessoas queiram posicionamento de nós, não tem problema nenhum de posicionamento, mas as pessoas estão querendo, na verdade, a torcida. E tá certo, tá errado, é nulo ou não? Isso, na verdade, é leviano. Qualquer pessoa, qualquer jurista no Brasil dizer, é nulo ou não. Na verdade, na visão desse jurista seria. Por quê? Porque seria, nesse ponto, algo que não tem precedentes na história do país. Então nós vamos analisar, quem vai analisar, no final das contas, é o Supremo Tribunal Federal. Vai analisar se é adequado ou não a postura.
Se essa decisão coubesse aí ao doutor Rodolfo Pamplona... A decisão de mérito do caso, especificamente, qual das perguntas você está falando? Sobre a postura do juiz Moro, sobre a questão da opinião do juiz? Sobre a postura do juiz Moro, eu não teria tido a postura que ele teve. Ponto. Se eu estiver julgando uma situação, se foi adequada ou não, essa é uma decisão que não é minha, é do colegiado. Aí, quem se arvora a dizer o certo ou o errado, está atuando de forma autoritária. Porque essa não é uma decisão, inclusive, individual. É uma decisão que é coletiva pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Doutor, o tema da entrevista é outro. É outro, Sabemos, tá a gente puxando vai papo, entrar então vamos já, mas é isso. Já que começamos a falar, Tá. né, e falamos de Moro e Dallagnol. Perceba, a postura de Dallagnol é outra postura. Ele é Ministério Público. A atuação do Ministério Público é em função da atividade da própria persecução. Há, nesse ponto, algumas questões que, obviamente, vão ser exploradas pela imprensa, vão ser exploradas pela acusação e defesa, né? Mas a postura de magistrado é diferente da postura do Ministério Público, que é diferente da postura dos defensores. Por quê? Porque o magistrado tem que ser imparcial. E qual é o preço da imparcialidade? Justamente a garantia do contraditório da ampla defesa. Ministério Público, na verdade, não tem que ser imparcial. Ele tem que ser parcial na ideia da defesa da lei, da ordem jurídica. Você pode dizer que ele tem que ter uma postura mais, digamos assim, menos apaixonada para pedir, eventualmente, a absolvição, quando ele olha e que verifica que o ordenamento jurídico, a lei, nesse ponto, não foi violada, sim, é uma postura intermediária da postura do defensor. O defensor não, o defensor só quer defender o seu cliente, só quer defender o seu assistido. A postura do Ministério Público é de defesa da ordem jurídica. Então, ele tem uma postura muito mais inquisitória do que o magistrado. O magistrado, ele precisa, porque, eu vou repetir a frase, pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. Então, a ideia especificamente é de compreender que quando o magistrado atua, né, não há problema nenhum que o magistrado fale em redes sociais, não há problema nenhum que o magistrado se manifeste em tese, mas perceber que num processo judicial ele tem que dar tratamento isonômico a ambas as partes, né? E isso é complicado porque a busca de uma justa medida que nunca vai existir, né? A razoabilidade, a prudência, a cautela devem nortear a atuação do magistrado. Pois bem, né? Agora vamos pro nosso assunto, de Vamos fato. Vamos. Vamos falar sobre Hoje eu tô falando esse de tudo. Eu adoro FGTS. falar errado porque a gente começa a falar sobre tudo aqui, meu Deus. Agora, Bruna, antes disso, só soltar Daqui a isso pouco aqui. eu falo do meu Bahia também, empatou Independente de ontem, comentário, é porque é a última, e pelo factual aqui, inclusive saiu agora dia 12 mesmo, às 5h36 da manhã. Novos diálogos, né, associados à Lava Jato revelam que os procuradores de Curitiba, além de vetar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal para a relatoria da Lava Jato, também tinham duas preferências, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, que acabou se movimentando para ocupar a vaga. Ponto. É só para ler a manchete mesmo, a gente estava falando sobre esse assunto. Sim. Tá aí, informação de última hora que é associada ao Intercept. Agora vamos falar, né, sobre esse FGTS, esse saque que tanto tem causado dúvidas para as pessoas. Ah, porque se você sacar, você nunca mais vai ter direito a tal coisa. Não, peraí. Eu achei que eu tava rico, Bruno. Que eu ia sacar o dinheiro todo da vida. Peraí, rapaz, que é isso? E ainda pessoas me iludindo, né? Não, porque você tem... Pode sacar agora, calma. Calma. Já tava ali na Caixa Econômica, né? Já Na tá boca correndo do caixa. não. Vamos explicar. Vamos. A medida provisória 889 foi editada pelo senhor presidente da República e é uma medida que é alvissareira, é uma medida que é boa, entende? A gente precisa compreender que nesta época, e voltando ao outro assunto, não, mas pegando o mote do outro assunto, nesse momento em que há muitos discursos de ódio e há muitas críticas de ambos os lados, né? Toda medida que vem do governo parece que a gente tem que desconfiar, né? E eu acho que tudo que vem de qualquer lugar é sempre importante ter uma perspectiva crítica. Mas, falando na condição de professor de direito do trabalho, e por acaso também juiz do trabalho, posso dizer que é uma medida alvissareira, né? Dentro do momento de crise econômica, de termos, na verdade, um maior aporte de recursos para que as pessoas
possam resolver ou, pelo menos, amenizar situações decorrentes de insolvabilidade, numa linguagem mais simples. Está com muita dívida, precisa botar as coisas em dia, a gente precisa aquecer a economia, a gente precisa fazer com que as pessoas paguem as suas dívidas para voltar a ter crédito na praça. Então, liberar algum dinheiro, que no final das contas é um patrimônio do trabalhador, é algo que não é uma medida nova. O FGTS surgiu nos anos 60 como um substitutivo da indenização de antiguidade, um substitutivo da estabilidade do emprego. Ele foi muito desconfiado. E, na verdade, se a gente pensar no texto original da CLT, pensar especificamente na ideia de uma estabilidade do tempo de serviço e uma indenização, se você fosse pedido, o sistema da CLT original de 43 era muito bom, era muito melhor. Né? Só que tinha algumas falhas que poderiam ser aperfeiçoadas, mas preferiu-se, talvez porque a estabilidade no emprego nunca foi uma coisa muito bem digerida pela classe empresária brasileira, aí fez-se o sistema do FGTS, com depósitos mensais, em que teríamos o equivalente a essa indenização na antiguidade e que o indivíduo não perderia, mesmo que se fosse pedido por justa causa. Porque o dinheiro estaria lá e, em outras hipóteses, poderia liberar, direcionando, por exemplo, para o financiamento da casa própria, o grande sonho de todo trabalhador. Sim. E aí o que é que acontece? De tempos em tempos, desde então, o FGTS acabou sendo, não vou dizer distorcido, mas redirecionado para outras necessidades do trabalhador. Doenças, aposentadoria, a questão especificamente de calamidades públicas. Tem lá uma enchente, vamos autorizar que libere FGTS para o pessoal ter. Então, foram situações que o artigo 20, se você está me ouvindo aí, você está me vendo, o artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, traz uma quantidade enorme de hipóteses que permitem a liberação. Ponto. O que é que a MP 889 trouxe? Uma nova hipótese, na verdade, duas novas hipóteses de movimentação. Uma que, na verdade, não depende de causa específica. É essa liberação, porque há a ideia, a preocupação, pelo menos o discurso nesse sentido, há uma preocupação com a questão das dívidas, com a questão da saúde financeira das pessoas, porque se você está cheio de dívida, você não vai ter crédito, se não tem crédito, a economia não roda e a gente está querendo que o comércio se movimente, para que se produza, para que a indústria produza, para que as pessoas comprem, né? Porque nós estamos no sistema capitalista, a gente precisa que as pessoas tenham dinheiro para comprar, porque senão não aquecer ali, né? A economia, aquecer a economia. E se viu que, dentro de um universo enorme, muitas das dívidas, a maior parte das pessoas, eram situações de até R$500. Então, o que é que aconteceu? Autorizou-se a liberação de R$500 de cada uma das contas ativas ou inativas dos trabalhadores. Nesse caso, você, meu amigo trabalhador, você, minha amiga trabalhadora, deve se dirigir à Caixa Econômica, seguindo o calendário que saiu agora, dia 5 de agosto, né, para ir receber esse valor. Se você não quiser receber esse valor agora, você deve ir para a Caixa para dizer, não quero, só para registrar aqui que não quero, ponto. Aí é uma hipótese. A outra hipótese, digamos assim, que tem gerado mais confusão, isso que a Bruna falou, é muito importante. As pessoas estão confusas, porque nós vivemos hoje num universo, eu fico dizendo, eu que sou um coroa, eu tenho idade para ser pai de Bruno, aí eu digo assim, né, eu sou de uma época que as pessoas não tinham acesso à informação. Hoje as pessoas têm acesso à informação demais e não sabem fazer triagem. Então você recebe uma quantidade enorme de informação nos seus grupos de WhatsApp e começa a acreditar em tudo, aí de repente não tem como acreditar em nada, porque não dá para ser e não ser ao mesmo tempo. Então, meu amigo cidadão, minha amiga cidadã que está no ouvido, qual é a segunda hipótese, o chamado saque aniversário? O saque aniversário é uma modalidade nova. E ela é uma modalidade que aí você deve pensar duas vezes se vale a pena. Porque ela é algo que você vai ter uma opção de fazer, aí realmente para você receber, você tem que ir à Caixa Econômica e dizer, esse eu quero receber, só que quando você opta por esse, você vai receber esse valor, mas durante 2 anos, se eventualmente você for despedido sem justa causa, você não receberá o restante, porque você não vai liberar tudo, não.
Aquilo eu vou ficar rico aqui, não. Não. Você vai receber uma determinada fração que é proporcional ao valor. Isso está lá também lá na tabela da Caixa. Vocês podem verificar, 5 de agosto, a proporcionalidade. Contas com valores maiores, a proporção é menor. A contas com valores menores, a proporção é maior. Aí você vai ter essa proporcionalidade lá. Tem que seguir a tabelinha, não tem como digitar tudo aqui, a pessoa não vai conseguir pegar tudo no ar. Mas você vai na Caixa e pede informação para saber se vale a pena. Por quê? Porque a depender da situação que esteja o seu empregador ou a sua situação no emprego, talvez você esteja já de olho, sabendo que possivelmente talvez você perca o emprego, alguma coisa assim. Aí é muito melhor tirar o valor total com os 40%. Os 40% do FGTS não são mexidos. Esses continuam devidos, né? Mas você, se optar pelo saque aniversário, não poderá receber o valor principal do FGTS durante 2 anos. E aí é uma questão a se pensar. Então esse saque aniversário seria uma outra coisa. É uma outra modalidade. Reais, okay. Mas que, exatamente, perfeito. Você tem o valor dos R$500, isso aí é dependente, e esse é automático, né? Você vai lá para dizer que não quer receber, e o do saque aniversário, não. Você tem que ir lá para dizer que quer. Mas se você optar do saque aniversário, o saque aniversário não exclui dos R$500, e o saque aniversário exclui a liberação do FGTS no caso de expedição da causa. Bom, para quem acaba de chegar, nossa conversa com o juiz Rodolfo Pamplona, especialista em direito do trabalho, e como vocês já perceberam, o tema é FGTS. Afinal de contas, o governo anunciou a liberação dos saques das contas, né, ativas e inativas do Fundo de Garantia e também do Fundo PIS/PASEP. Os saques obedecerão um calendário, como ocorreu inclusive na liberação das contas inativas em 2017, e terão 2 modalidades, que é o que a gente está tentando explicar para você aqui, meu querido ouvinte. Uma que libera até R$500 e outra que permitirá o saque anual de acordo com o aniversário do trabalhador, chamado pelo governo de saque aniversário. Só que é isso, tem esse porém aí. Se o trabalhador aceitar esse saque aniversário, ele vai ficar ter 2 anos sem poder liberar o FGTS no caso de expedição de justa causa. Então, é alguma coisa que é uma decisão, né? É algo que você vai ter que ter uma tomada consciente. Por isso que tem que ir lá na Caixa Econômica. E eu quero dizer a você, meu amigo cidadão, a você, meu amigo cidadão, estou filmando aqui e vou colocar aqui o pessoal lá no meu canal no YouTube, canal Pamplona, pode ler para tirar dúvidas ou coisa do gênero, porque a ideia é um canal absolutamente gratuito para servir o cidadão. Sim, para esclarecer essas dúvidas, né? Exatamente. Porque eu vi inúmeros vídeos falando inúmeras atrocidades diferentes. Cada hora aparece um no WhatsApp e eu fico, gente, o WhatsApp é perigoso, viu? Porque, na verdade, o que é bom e o que é ruim? O que é bom? Termos sempre uma postura crítica, né? Receber todo tipo de modificação com olhar, tentando verificar benefícios e malefícios. Isto é bom quando temos acesso à informação. O que é ruim, acreditar em tudo que fala. Sim. Por quê? Porque toda a informação que chega para nós, nos vídeos, nos links, nos textos, nos textões do Facebook, às vezes elas já vêm maculado com uma postura política de apoio ou de repúdio ao governo. E isso não tem sido bom para ninguém. Agora, quanto a esses R$500, queria saber se existe algum tipo de reflexo ou não, né, em você optar por sacar, e por que o cidadão precisa ir lá para dizer que não quer. Isso aí é algo que eu confesso a você que eu também não simpatizo. Acho que a medida de ter uma liberação de valores é algo interessante. Agora, parece-nos que a lógica, o ideal fosse que seguisse a mesma regra anterior, né? Dizer, olha, você tem interesse, então você vai lá, manifesta, fazer isso. Por quê? Porque ao fazer isso, força-se a entrada no mercado de determinados valores. E aí o que é a situação? A Caixa vai ter que operacionalizar isso de uma forma e vai dar um trabalho muito grande para o pessoal da Caixa Econômica. Sim, Por quê? claro. Porque muitos cidadãos não vão mexer. E aí o cidadão se a conta está inativa, isso pode ser, tá verdade? E aí são juízos críticos, eu não estou afirmando isso, mas é uma possibilidade. Né? O indivíduo tem uma conta inativa, disponibiliza o valor e não vai lá receber, pode ser um indício que o cara morreu, que o cara foi lá, e aí ele vai ter uma outra situação para tentar reverter isso. Agora, conta ativa, o valor já está disponibilizado e a pessoa não vai lá, por quê? Simplesmente porque não teve tempo, não dado, ele nesse momento preferia deixar o dinheiro lá. A ideia é que isso revertesse para o próprio fundo para outras hipóteses de liberação.
Mas isso o governo não deixou aberto, não. Agora, doutor, independente do FGTS, tem muito trabalhador preocupado com seus direitos ali, Sim, é garantidos verdade. há anos, né? Afinal de verdade. contas, o presidente, antes mesmo de ser eleito, ele falava, quem não lembra da frase, né? Menos direitos e mais empregos, ou mais direitos e menos empregos. E algumas Tá ok? mudanças, tá ok? Ou não, né? Tá ok pra quem? Pro patrão, pro trabalhador. Mudanças têm acontecido, fala assim, inclusive, até o Mourão já teria falado antes mesmo da eleição de 13º, né, que seria um privilégio, enfim. Na prática, o que tem acontecido? É do trabalhador se preocupar? Por exemplo, tem uma decisão aí onde qualquer emprego pode ter contrato temporário. O que tem mudado na aplicação da justiça, de fato? Esta é uma questão muito importante e complexa, não é mesmo? Por quê? Porque passa até mesmo por um período anterior à eleição do atual governo, né? Quando tivemos a chamada reforma trabalhista. A Lei 13.467 incorporou num texto de lei, sem uma discussão prévia, propostas que tinham sido colocadas em 100 medidas para modernizar a legislação pela Fiesp e mudou-se aspectos do direito individual, coletivo e processual do trabalho. Eu sempre destaco a você, meu amigo cidadão, porque a gente fica, às vezes, numa postura povo de gado, povo feliz, sabe? E isso é muito complicado. Por quê? Porque quando a gente teve a proposta da reforma trabalhista, nós tivemos um projeto de lei para mudar 7 artigos da CLT e 8 da Lei do Trabalho Temporário, que é a Lei de Terceirização. Ou seja, algo simples que podia ser discutido, que já havia sido discutido há muito tempo. Eu debati com vários deputados, com vereadores aqui, sobre a pessoa, com sindicalistas, com professores, sobre esses temas, e isso havia sido discutido. A prevalência do negociado sobre legislado, a terceirização em atividade fim, isso, concorde-se ou discorde-se, isso via sendo discutido. Lançou-se um projeto de lei para discutir isso, formalizar, esclarecer. O que é que aconteceu? Na Câmara, enxertaram uma quantidade enorme de modificações, virando a Lei 13.467, que mudou mais de 200 dispositivos da legislação. Então, até hoje, estamos na rebarba disso. Eu, preocupado com o cidadão, eu mencionei, desculpa falar essa referência, mas fiz lá no canal uma playlist específica explicando ponto por ponto. Foram 65 vídeos feitos de graça para o pessoal ver. Olhe lá, está à sua disposição para explicar. E até para os colegas jornalistas também. É uma forma de dizer, precisa saber rapidinho alguma coisa sobre isso, sobre trabalho intermitente, que foi o tema aqui suscitado, né? Houve uma decisão do TRT da Terceira Região em relação à famosa cadeia de produtos de casa, né? de eletrodomésticos, em que disse, olha, pode se contratar no intermitente dessa forma. É algo de um período de ajustamento. A gente não sabe ainda o que vai falar. É possível contratar, do ponto de vista do texto da lei, invocando o começo da nossa conversa hoje, a menção ao ministro Eros Grau? Sim, a lei não restringe. Restrição nesse ponto é alguma discussão da concepção individual de justiça. Agora, é recomendável, é bom que a lei autorize para qualquer situação? Eu tenho minhas sinceras dúvidas. Porque, como juiz, eu tenho de aplicar a lei como me é feita pelo Poder Legislativo. E o Poder Legislativo é quem tem a legitimidade para construir o texto da lei e, como juiz, eu vou aplicar. Agora, se eu acho justo ou injusto, se eu acho boa ou não, é algo que eu posso falar como professor. Doutor, gostaria que a lei permitisse, que o tempo também do doutor Rodolfo Pamplona também permitisse que ele pudesse ser contratado aqui pela Rádio Câmara, Bruno. Não é para debater vários temas, até porque as pessoas precisam Já saber pensou? disso. Uma Gente. presença dessa aqui pelo menos Mas toda aí semana. a gente já indica, né, o canal. Qual é o seu canal? Claro. Meu canal Pamplona tá no YouTube, pode me seguir nas redes sociais, tem lá no Instagram, R Pamplona Filho, e para mim vai ser um prazer servir o cidadão, sempre que for possível vir aqui bater um papo com essa dupla sensacional, simpática, bonita, São seus poderosa, olhos. vitaminada, fashion, mas eu tenho que ir porque o dever me chama, eu vou fazer audiência agora na gloriosa 32ª Vara do Trabalho de Salvador, tenho que sair correndo e eu acho que pontualidade é respeito ao tempo alheio. Então, eu estarei lá Isso. pontualmente começando as audiências. Que Muito figura. bem, Muito demais. obrigada, muito obrigada. A gente conversou com o juiz Rodolfo Pamplona e ele, né, que já deixou aqui endereçado. Sigam ele nas redes sociais, no YouTube, enfim.